A palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: um único digno de abrir o livro. Meta de hoje: leitura das páginas 79 a 81. Jesus Cristo trilhou o caminho da humilhação. Nos tempos remotos, Deus criou um arcanjo chamado Lucifer, com muita sabedoria, formosura e perfeição. Esse arcanjo achou que ganharia o grandioso título de propriedade do universo. Ele queria ser igual ao Altíssimo, por isso quis competir com ele. Jesus Cristo foi designado por Deus para essa posição, mas havia alguém que disputava com ele já nos tempos antigos. Porém, existia uma grande diferença entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer escolheu o caminho do orgulho, da arrogância, do comércio e de negociar cargos. Nós que servimos ao Senhor devemos cuidar para que não haja na igreja negociação de cargos. Isso pode ocorrer, por exemplo, se um líder designar outros para servir, mas impuser condições. Eu o coloco como responsável por determinado serviço, mas você precisa me obedecer e me ouvir. Lúcifer sabia fazer esse tipo de negociação como ninguém. Ele conseguiu muitos adeptos e seguidores mediante barganha, mas por se orgulhar do que estava fazendo com a criação, foi lançado à terra por Deus e assim se tornou o adversário de Deus. Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 14, Ezequiel capítulo 28, versículo do 14 ao 18. Jesus Cristo, por outro lado, escolheu o caminho inverso. Ele trilhou o caminho da humilhação. Vejamos a seguir. Em Filipenses lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Esse foi o caminho que Jesus Cristo trilhou para vencer. Amado leitor, sigamos o mesmo caminho que Cristo trilhou. No viver da igreja, com seus inúmeros serviços e na obra do Senhor, não busque a exaltação de si mesmo. Não procure uma posição para si ou um lugar de destaque. Descanse e confie no Senhor. Ele sabe o momento certo de exaltar aqueles que se humilham. Portanto, rejeite com todas as forças o caminho de Satanás, que é o caminho do orgulho e da exaltação própria. Siga o caminho da humilhação, pois Jesus Cristo deixou esse exemplo. Por Cristo ter seguido esse caminho, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Encorajo todos vocês a confessar o nome do Senhor Jesus, invocando-o. Ao dizer que Jesus é o Senhor, declaramos que Ele é o dono da igreja. É importante aprender a dobrar nossos joelhos diante do Senhor, para demonstrar-lhe reverência. Cristo venceu o quê? Ao trilhar o caminho da humilhação, Cristo venceu não somente o orgulho e a arrogância de Satanás. Ele também venceu e condenou na carne o pecado, que é o grande problema do homem. Se o pecado não for resolvido, não haverá possibilidade de o homem voltar-se para Deus,
e muito menos de viver uma vida de justiça. Vejamos algumas porções que ressaltam essa verdade. Em Romanos lemos: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Romanos 8:3. Cristo venceu na cruz. Ele tomou para si a mesma carne pecaminosa que temos, mas atente para a expressão em semelhança de carne pecaminosa. Cristo tinha a semelhança da carne, ou seja, a mesma carne pecaminosa que habita em nós, porém nele não havia pecado. Hebreus 4:15. Essa é a diferença. Ao ser pendurado na cruz, Cristo pendurou também a carne pecaminosa da humanidade. Por meio desse ato, ele condenou o pecado. Em Hebreus lemos: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 16. Ele mesmo tomou a semelhança da carne pecaminosa e condenou o pecado na carne por meio da cruz. Cristo também destruiu o diabo para que fôssemos libertos do medo da morte. Quantas riquezas temos desfrutado sobre a vitória de Cristo! Estou mostrando detalhadamente para que não haja em nosso coração a pergunta: Cristo venceu o quê? Graças a Deus, temos um Cristo vitorioso. Em Colossenses lemos: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos do 13 ao 15. Por causa da morte de Cristo, Deus perdoou nossos pecados, nossos delitos e nossas transgressões. Sua morte redentora na cruz cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e nos era prejudicial. Então Cristo removeu a dívida que existia contra nós de uma vez por todas, quando foi pendurado na cruz. E não somente isso, ele fez muito mais. Cristo venceu os poderes das trevas, as potestades e os principados, ao expor publicamente sua vitória quando triunfou sobre eles na cruz. Aleluia!